Hey! Sejam muito bem-vindos à aula que vai acontecer aqui hoje sobre marketing de conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer um convidado mega especial aqui para vocês, que é o Paulo Cuenca. Quem conhece o Paulo aí, comenta, que eu quero muito saber se vocês estão tão empolgados quanto eu para receber esse cara incrível. Eu admiro muito o trabalho dele, conheci ele pessoalmente há algumas semanas atrás e foi muito incrível a troca que a gente teve sobre conteúdo. E eu queria muito ouvi-lo falar sobre conteúdo especificamente para a área da fotografia. Então eu tenho certeza que vai ser surreal aqui hoje. Estou muito animada para começar. E eu quero ver se tá todo mundo aqui. Fala aí, pessoal. Manda essa live aqui pro seu amigo, pra sua amiga fotógrafa que precisa dessa aula que a gente vai falar aqui hoje. De tudo que a gente vai conversar aqui sobre produção de conteúdo, linha editorial, timidez de aparecer nessa produção de conteúdo. A gente vai falar sobre o limite entre mostrar o lado pessoal e profissional na hora de produzir o conteúdo. Então, assim, tem muita coisa pra rolar aqui e eu não vejo a hora da gente começar. Sou aluna do curso dele, vai ser incrível. Eu conheço desde o YouTube com a Dani, sou Vezelha do Paulo. Melhor collab, que incrível, eu já vi a solicitação dele aqui. E eu não sei vocês, mas eu tô ansiosa pra começar. Não quero perder nem um minutinho desse conteúdo. Então, vambora? Quero que vocês recebam ele assim, com muito, mas muito carinho, tá? Levanta e bate palma. Levanta e bate palma, isso aí. Sou Vezelha, que incrível ver um monte de aluno aqui em comum. Muito bom, muito bom. Fit perfeito. Sensacional. Papel e caneta na mão, meu povo, que vai ser uma aula. Simbora. Aqui vocês me dizem se vocês estão ouvindo e vendo bem, tá? Aê! E aí? E aí, Isis, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Então, maravilhoso. Agora, ainda mais com essa, né? Com essa apresentação, com essa empolgação, eu fico mais feliz ainda. Ah, se não for para fazer uma boa apresentação, nem chamo para collab nenhuma. Ah, fico feliz demais. Ó, o Léo Me aí, chamar. ó. E aí, Léo? Tudo bom, meu? Beleza? Tranquilo. Cara, que máximo. Acho que todo mundo já te conhece, né? Mas assim, não posso deixar de pedir para você se apresentar pra galera. Para se tiver umzinho aqui que não te conhece, tem que conhecer. Nossa, o mundo é muito grande para todo mundo me conhecer. Então, ó, quem não me conhece, eu sou o Paulo Cuenca. Eu trabalho com produção de conteúdo para a internet desde 2011. Vai fazer uma década esse ano, então eu tô virando um dinossauro já da internet. Eu achei que esse momento nunca ia chegar, chegou. Então a internet tem vida longa sim. E já passei por todas as mídias que vocês podem pensar. Então, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Medium, blog, tudo que vocês possam imaginar. Então, e já trabalhei com muita gente, já trabalhei para muita gente, né? Comecei com um canal de culinária no YouTube junto com a Dani, mas no meio do caminho eu prestei muita consultoria para marca, desde grandes corporações até médias e pequenas empresas, e daí eu comecei a falar com o tempo com autônomo, com infoprodutor, com cara, qualquer pessoa que precisa usar as redes para fazer negócio. E virtualmente é todo mundo, né? Porque todo mundo pode tirar benefício desse lugar aqui para conseguir mais cliente, fazer mais negócio, entregar valor. Então, hoje em dia, para mim, falar instagramês é mais importante até do que falar inglês. Tem que falar antes do que falar inglês, porque, cara, é linguagem básica já. Sim, e uma coisa que a gente conversou lá no encontro do Vitor Damasio, quando a gente se conheceu pessoalmente, que me chamou muita atenção, é que lá era todo mundo de marketing digital, né? E eu me lembro de você falando assim, cara, eu vim da produção de conteúdo. Então, a tua essência é produzir conteúdo para... O marketing digital é o meio, né? Então, você conecta com pessoas, entrega o teu conteúdo, entrega o que você sabe através dessa produção de conteúdo. Como que foi para você entender que o que você
tinha aí na tua cabeça, as suas ideias tinham valor para outras pessoas. Eu acredito que o primeiro passo é todo mundo ficar se questionando, né? Tipo, cara, o que eu tenho para falar? Quem sou eu na fila do pão? Né? E como que foi isso para você lá no começo? Cara, para mim foi um choque, na verdade, porque como eu sou criador de conteúdo raiz, no meu dia a dia, né, na minha prática diária, minha e da Dani, da nossa equipe, era muito normal você ter que fazer conteúdo para gerar valor, formar uma comunidade e depois, né, a venda de qualquer coisa que você quisesse era uma consequência. E eu comecei a abrir o olho para outras pessoas quando marcas, né, influenciador ganha muito dinheiro vendendo imagem, né? Quando marcas começaram a contratar a gente, outros colegas nossos, e os caras pediam uns roteiros, umas coisas que a gente falava, tá, mas isso não é conteúdo, isso é campanha publicitária. Não, mas veja bem, precisa falar assim, assim, assado. Falei, tá, mas o meu público não quer ouvir isso, né? Meu público não quer uma publicidade no meio do meu conteúdo. E isso abriu nossa antena. Foi aí que a gente começou da consultoria. A gente falou, gente, a gente tá falando com marca bilionária que não tem ideia de como se comunicar com a galera no contemporâneo, né? Eles sabiam se comunicar, né? E demorou anos para as agências, e ainda tem marcas que não fizeram esse shift. Começar a entender que quem sabia fazer conteúdo e criar comunidade eram pessoas físicas, né? Eram os criadores raiz. E depois que eu saquei isso, eu comecei a olhar para todos os mercados. Falei, não, peraí, se eu ganho dinheiro com isso, vendendo minha imagem, e eu sei criar comunidade, por que todo mundo não está usando essas plataformas para falar sobre o que elas amam? Eu não preciso se eu falo sobre comida, né, ou se eu falo sobre viagem, eu posso falar sobre pão, eu posso falar sobre odontologia, eu posso falar sobre fotografia, eu posso falar sobre massoterapia, eu posso falar o que eu quiser, né? E quando a gente viu que isso era um negócio mesmo, que expandia a nossa imagem, foi quando a Dani vendeu o livro dela. Ela lançou um livro de culinária dela, e foi nossa primeira experiência com um produto, né? Então, em uma semana ela vendeu 40 mil unidades, o que é uma loucura, assim, para venda de livro no Brasil. Era um livro grande, caro. Falou, cara, dá para fazer qualquer negócio com internet. Daí eu comecei a pregar a palavra. Eu falei, todo mundo tem que saber de conteúdo. Vambora, vamos fazer conteúdo nesse lugar aqui que todo mundo precisa saber. Virou a chavinha, né? Virou a E já chavinha. pegando esse gancho, né? Porque o produto, muita gente, você fala muito pra galera, acredito eu, que tem infoproduto, né? Então, cursos, e-books, enfim. E uma dificuldade que eu sinto muito grande dos fotógrafos é de qual tipo de conteúdo um prestador de serviço pode colocar para o mundo, né? Que tipo de conteúdo um fotógrafo pode gerar. E um fotógrafo que não quer falar para outros fotógrafos, um fotógrafo que quer falar para o próprio cliente. Porque aqui no Coisa de Fotógrafa, eu falo para outros fotógrafos. Então, eu posso falar sobre luz, sobre atendimento, sobre precificação. E aí eu recebo diariamente, eu queria saber a tua visão do que um prestador de serviço, como um fotógrafo, poderia gerar de conteúdo para atrair mais clientes. Para mim, um dos grandes segredos, primeiro eu vou falar o conceito, depois a ferramenta, né? Qual que é o conceito? O que faz uma pessoa se conectar mais com você e querer mais seu produto? Ela se importar com você, ela se importar com a sua marca, né? Então, quando você começa a sacar isso, fala assim, como eu faço para as pessoas se importarem comigo, né? Por que que esse negócio que eu estou usando aqui, ele vale o que ele vale? Por que que um AirPod, ele vale mais do que um outro fone, né? Então tem toda uma história de marca que eu me importo porque eu me importo com a estética, eu me importo com o minimalismo, eu me importo com a conexão com os outros aparelhos. Só que eu estou falando de uma instituição, de uma coisa que ela é quase sem alma. Tinha, né? Quando era o Steve Jobs, você tinha um porquê maior ainda. Você sabia que era um líder obsessivo por funcionalidade e estética, e isso impregnou em todas as criações dele. Então a gente volta para essa pergunta: por que as pessoas deveriam se importar comigo? E você tem que criar motivos para as pessoas se ligarem com você. E quando você pensa num fotógrafo, um dos lugares muito chave para você fazer as pessoas se importarem é os stories. Cara, as coisas mais básicas. A gente fica tentando achar coisa muito longe e, na verdade, são coisas básicas. E a coisa mais básica é: por que aquela foto é daquela maneira? Qual que foi a dificuldade para chegar? Qual horário você teve que chegar? Se teve alguma dificuldade na modelo, se é com pessoa se é retrato ou se é evento? Como que estavam as condições? Você achou que ia fazer um solzão, choveu? Como que você arrumou aquilo? Porque a imagem, depois que você começa a contar o processo, ela vale mais do que a imagem. Ela passa a valer a história da imagem. E isso daí aumenta o valor.
das coisas. Isso aumenta o valor percebido. Então, para mim, tem vários outros modelos que você pode ir. Mas se você não mostra bastidor, é a maior chance que você tem para a pessoa se conectar e falar, cara, né, a foto ela não aparece do nada, né? Ela tem uma história, ela tem um trabalho, falar sobre os seus equipamentos, sobre a sua equipe, sobre o tratamento de imagem, mostrar que existe um cuidado. Quanto mais se mostra que tem um cuidado, mais você consegue aumentar o valor do seu trabalho e mais você consegue cliente. E, cara, não importa. Ai, Paulo, mas eu não sou divertido. Você pode fazer a linha misteriosa e fazer a câmera subjetiva. Não existe uma regra que você tem que ser assim ou assado. Tem gente que é mais fanfarrona, tem gente que é menos, tem gente que é mais do luxo, tem gente que é mais do povo. Tanto faz. Isso daí tem a ver com a sua marca, mas você tem que mostrar os bastidores da sua marca. Sim, eu converso muito com o pessoal que às vezes fica assim, ah, Isa, mas eu não tenho um assistente. A gente elabora, né, para as coisas poderem acontecer, a gente elabora demais. Eu não tenho um assistente para poder ir filmar os bastidores, mas eu falo assim, às vezes o bastidor vai ser você ali que vai fazer um antes e depois. Às vezes é você que vai parar o seu celular e vai fazer um time-lapse da edição. Às vezes o bastidor é simplesmente você tirar uma foto com as suas clientes naquela sessão e contar um pouquinho de como foi aquele dia. E uma coisa além do bastidor também, que eu acredito que é muito importante para os fotógrafos, de compartilhar com os clientes, né, acrescentando o que você falou muito bem, é de também dividir e perceber, ouvir o cliente é a chave, né? Da gente entender, cara, o que a tua cliente quer saber para contratar um fotógrafo. Porque quando ela vê o bastidor, talvez numa sessão de família, com criança, sei lá, a pessoa achava que aquilo dali era impossível, que você não ia conseguir, que os filhos dela são piores do que... ou que ela não é tão fotogênica quanto aquela cliente. E aí você humaniza isso, você mostra que não é tão complexo assim, e você consegue tirar as dúvidas das suas clientes. Eu dou muito exemplo assim de, cara, que roupa que a pessoa tem que usar para a sessão? Como que ela escolhe o local? Teve uma vez que uma cliente minha me perguntou, Isis, qual praia que você recomenda para fazer foto? Eu falei, qual é a praia que você mais vai? Aí ela, eu não gosto de praia, nunca vou. Eu falei, então por quê? E se tornou um ensaio num bar, assim, super original, a cara deles, vestido de preto. E eu falei, o que você queria fazer de saia longa na praia, se não tem nada a ver com você? E isso é na conversa ali no atendimento, e isso virou uma legenda depois, que virou um vídeo. Então, eu acredito muito na reciclagem de conteúdo, né? Às vezes a gente acha assim, mas eu já me apresentei no meu perfil. Cara, tem muito mais gente chegando, né? Quantas pessoas estão te conhecendo aqui agora? Se eu já tiver, todo mundo conhece o Paulo, não se apresenta. Pô, eu vale fiz uma a pena pra uma sequência. pessoa. Eu fiz uma sequência de você é novo aqui ontem nos meus stories, uns 20 stories, porque sempre tem gente nova, então eu tenho que me apresentar de novo o tempo todo. E é muito louco isso que você falou, porque especialmente para fotógrafo, tem gente que acha que não merece, ou que é muito difícil, ou que não é para ela. É muito bom isso mesmo. Sabe o que eu acho que tem? As pessoas elas querem sacralizar demais a profissão, né? Colocar num pedestal. E quando você sacraliza demais, você afasta muito do público que poderia te pagar. Porque a sacralização está ali no resultado do seu trabalho, né? Mas quando você humaniza, que nem você falou, porra, as dúvidas básicas, essa sacada da praia é muito boa, né? E ter essa sensibilidade de fazer essa pergunta, né? E daí, você recomenda abrir caixinha de pergunta para fotógrafo que vai atender todo cliente santo também? dia. E eu, inclusive, falo, cara, só que na fotografia, por exemplo, se eu venho aqui cheia de vídeo no YouTube, eu produzo conteúdo todo dia aqui, tô mostrando meus bastidores e tal. Quando eu abro uma caixinha de pergunta, eu já gerei uma dúvida em algum momento. A pessoa tem algum mínimo interesse sobre mim. Se eu chegasse aqui, oi, gente, tudo bem? Sou Isis, sou fotógrafa e posso dar umas dicas aí pra vocês. Eu não acrescentei em nada na vida daquela pessoa e, tipo, aquela pessoa não tem nada para me perguntar. E muitas vezes os fotógrafos que querem falar para clientes esperam que vão abrir uma caixinha de pergunta e milagrosamente vão vir 50 dúvidas para ele poder gerar conteúdo o dia inteiro. E não é assim que a parada funciona, né? A gente primeiro tem que alimentar para depois a gente gerar um mínimo interesse e dúvidas, questionamentos. Vou inverter a pergunta agora. Como que você recomenda que uma pessoa que está começando, nunca apareceu no Stories, comece a produzir esse conteúdo para ter interação, né? Cara, você tem que mostrar que você é útil para a pessoa. Em geral, as pessoas não têm pergunta na caixinha porque ela nunca se mostrou útil.
Então, por que raios, quando você vai abrir uma pergunta na caixinha, a pessoa fala, não, talvez essa pessoa tenha alguma resposta para mim. Você nunca se mostrou acessível, você nunca mostrou que você resolve problemas. Você tem que mostrar que você resolve problemas, né? Se eu abro um stories da Isis e ela tá falando essa história, que você acabou de me contar, que uma pessoa queria saber qual que era a melhor praia, daí eu perguntei para ela, porra, mas você vai em praia? Não, qual que é a sua praia predileta? Ah, não, nem vou em praia. Eu ia falar, porra, talvez ela tenha outras, né? Ela foi tão esperta nisso daí, talvez ela possa responder outras dúvidas, então. Então, o grande segredo é gerar valor para que as pessoas entendam que você gera valor, para daí elas te perguntarem. Hoje eu ensinei um truquezinho também, que é bem simples, que existem alguns gatilhos que a gente não usa porque a gente acha que eles são óbvios demais. Mas o óbvio demais funciona. Então, hoje eu abri a minha caixinha, o meu stories, perguntando assim, ó, você quer a minha ajuda no Instagram? Das pessoas clicaram 98%, clicaram sim. O próximo stories foi como eu posso te ajudar. E daí, cara, aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido. Eu tive 930 perguntas em menos de uma hora. Porque as pessoas se compromissaram com elas mesmas que eu podia ajudar elas. E daí nessa coisa eu falei, tá bom, então como que eu posso te ajudar? Então, às vezes são truques que você usa também para destravar a cabeça da pessoa de, cara, eu vou te ajudar aqui. Mas o mais essencial, isso que eu estou ensinando é um truque, tá, gente? É um truque. Truque não forma, é uma coisa para você usar de vez em quando, é tipo um efeito. É, cara, seja útil para a galera, mostra que você é um solucionador, uma solucionadora de problemas. E daí as pessoas vão falar, cara, a Isis tem a resposta, vou perguntar para ela. Uma coisa que eu falo bastante também, e eu tô muito feliz que você está respondendo várias coisas que eu acabo já ensinando, porque eu falo assim, talvez uma segunda pessoa falando vai entrar na cabeça dessa galera. Eu fico assim, gente, não é possível, a gente inventa, né, umas coisas. E essa sacada de colocar a enquete antes, muita gente fala que é o hack para, tipo, realmente o Instagram entende que a pessoa tem interesse naquilo, porque ela viu e interagiu, né? Só que o mais interessante para mim da enquete é você colocar a pessoa no assunto primeiro. Então, sei lá, você perguntar para um cliente, né? Você já fez um ensaio seu da sua família? Sim, não. Você tem álbum sei lá, dos seus filhos? Sim, não. Você colocou a pessoa para pensar sobre aquilo muito antes de sair vomitando conteúdo ali para ela. Você falou assim, pô, ela tem algo interessante. E eu costumo também dar um outro hackzinho, assim, a galera fica, ai, mas ninguém me perguntou nada, não posso produzir conteúdo. A galera tem a mania da blogueira, né? Como se tivesse... Muita gente me perguntou. Meu direct, muita gente me perguntou. E aí, cara, as pessoas simplesmente não produzem conteúdo só porque não teve 10 candão que mandaram direct perguntando. E aí eu falo, cara, só aparece no seu stories e fala assim, hoje eu vim falar sobre o que você quiser. Pronto, hoje eu vim falar sobre... E aí você começa o teu conteúdo. Dane-se que ninguém te perguntou. Hoje eu vim falar sobre os meus álbuns. Hoje eu vim falar sobre o ensaio de gestante. Só sai falando, né? Eu acho que no começo tem que ser um pouco assim, né? Você simplesmente... Cara, eu vou falar o que eu gosto aqui, uma editoria. Você pode até inventar. Ninguém perguntou, mas eu vou falar sobre grávida. Sim. E uma coisa bem importante, queria saber aí da galera se o pessoal tá gostando, se tá tudo certinho, se vocês estão vendo e ouvindo bem. E depois vou tentar abrir para pergunta também. Espero que não sejam 900 perguntas em 5 minutos, mas provavelmente vai ser. Uma coisa que acontece muito, que a galera me pergunta, é sobre divisão de vida pessoal com vida profissional. Quanto se mostrar no Stories, quanto aparecer, né? Porque aqui a gente, por exemplo, você vende, querendo ou não, você e a Dani vendem um lifestyle. Eu também, quando viajo, não tem nada a ver com fotografia, mas eu vou mostrar. Porque para mim, o que eu ensino aqui, o dinheiro que eu ganho com o curso, isso não é só o dinheiro pelo dinheiro, é o que eu estou fazendo com esse dinheiro na minha vida, né? Então, para mim é importante mostrar que eu conquisto algumas coisas na minha vida através do que eu recebi de forma justa também, pelo tanto que eu trabalho. E aí sempre vem essa quebra, assim, eu não produzo conteúdo porque eu acho que eu tô me expondo demais. E na venda de serviço, se expor demais, a galera não sabe, né? É uma linha muito tênue entre ser sem noção e interessante. O que você acha sobre isso? Qual é o limite ali de mostrar? Sempre que a gente fala sobre a nossa profissão, se a gente não é protocolar, o que eu quero dizer? Se a gente não é um robô falando
né, linhas decoradas, a gente já está falando da nossa vida pessoal, né? Quando a Isis pediu para eu me apresentar, vocês ficaram sabendo que eu tive canal no YouTube, que eu fiz ABCD e por aí, que tem a ver, né, para construir a autoridade que eu estou falando agora, mas vocês têm informações da minha vida agora. Eu poderia só vir aqui e começar a falar junto com a Isis sobre criação de conteúdo e ponto, né? Então, o que a gente tem que entender é que, primeiro, toda conversa que você tem na vida, com seus amigos, com parceiros de trabalho, ela é também relacional. Quando ela é relacional, quer dizer que você coloca pontos do seu gosto pessoal, da sua vida, das suas preferências. Às vezes está conversando com um chefe seu, com um colega de trabalho seu, e o cara te chama para almoçar, você fala, o restaurante é do quê? Porque eu sou vegetariano, ponto. A pessoa já sabe uma coisa sobre você. Ou você fala que você gosta de pimenta ou não. Então começa a perceber, na verdade, a gente se relaciona falando da nossa vida, já no profissional. A gente não pode achar que aqui é um lugar que é porque é uma telinha, a gente vira imagem e vira um negócio duro. A gente vai fazer conteúdo e se você, quanto mais você jogar solto, jogar livre, mais vai vir coisa da sua vida mesmo sem você querer, né? Eu estava numa live antes com o Jota, da Flor, e eu falei do meu cachorro, ele falou de planta, eu falei que ia mudar de casa. E eu falando o que eu falei com o Flor sobre isso, vocês já sabem que eu tenho um cachorro, que eu vou mudar de casa. Eu estou falando coisas da minha vida pessoal e isso não está interferindo no conteúdo que eu estou falando. Na verdade, ele está elevando, porque vocês começam a ter mais camadas para se importarem comigo. Se Até porque é uma rede social, né? Exatamente. Então, vocês primeiro entendendo esse conceito, vocês deixam já a comunicação mais livre. Depois, uma regra de bolsa que eu gosto de falar, Isis, é o seguinte: 20% pelo menos dos seus stories tem que ter alguma coisa pessoal, para a pessoa se ligar. Porque, de novo, a gente se relaciona com outras pessoas. É o clichê mais verdadeiro que existe. Aliás, as coisas só são clichês porque elas são verdades repetidas no tempo e que são verdades. Então, eu vou me relacionar com a Isis, saca? Por que a gente se conectou tanto lá? Eu, ela e o Léo. E a Dani, lá no Vitor. Cara, porque a gente tem histórias parecidas, acredita na criação de conteúdo, tem sacadas parecidas. É além do trabalho também. É coisa que tem a ver com o nosso histórico, com a nossa história e tal, e você acaba fluindo mais o papo. Então é isso que eu convido você a fazer com a sua galera. E como que você pode fazer isso? Cara, eu sempre dou esses exemplos, são os mais simples. Não é intimidade a sua vida pessoal. É falar se você tem planta ou não, mostra regando a planta. Uma série que você assistiu e quer dar uma dica. Um livro, que às vezes não precisa indicar o livro. Você começou a ler, eu falei, gente, me indicaram esse livro, eu comecei a ler livro chato. Esse livro aqui não tem nada a ver comigo. Alguém gostou de fato desse livro? Sacou? Cara, faz 5 stories disso. 5 stories é 15 segundos, dá um minutinho, né, de papo jogado fora e plau, vai para sua caixinha de pergunta, vai para o seu bastidor, saca? Então, o que eu convido vocês é não falar da vida pessoal um bicho sete cabeças. Cara, são pessoas do outro lado que não estão afim só de hard content, né, conteúdo duro. Elas querem flutuar, elas querem aprender, mas elas querem se relacionar. Então, coloca ali, está na dúvida? A cada 10 stories, manda 2, 3 de vida pessoal. E se puder fazer de vez em quando esse exercício no feed, manda bala também. Mas nos stories, para mim, é regra. E no stories tem a liberdade de, tipo, cara, daqui a pouco isso vai sair dali. A gente tem a possibilidade de testar muito mais, né? E no perfil de fotógrafo, por exemplo, realmente é muito difícil você encaixar a vida pessoal no feed, porque a gente tem uma estética, né? Sempre que eu falo de feed bonito, feed harmônico, eu tô cagando só pela beleza. Só que no meu caso, não sei se você concorda com isso, o meu trabalho é sim uma vitrine. O meu trabalho, eu trabalho com imagem. Então a estética do meu feed precisa de alguma forma chamar atenção. Sim. E eu preciso dar destaque para cada uma das minhas imagens. Então quando eu falo de planejamento de feed, é para eu não colocar a foto de uma criança do lado da foto de outra criança. Se eu posso colocar a foto de uma grávida, uma foto interna, uma foto mais externa, para que cada foto seja única ali naquele feed e a cliente consiga se achar. Porque eu vejo muitos fotógrafos fazendo o trio, né, de foto de 3 em 3, porque fica mais fácil. Aí coloca 3 fotos do mesmo plano, só a cara da pessoa ou todas as fotos de corpo todo. E aí as 3 fotos perderam importância, né? Quantas vezes em foto de viagem a gente tira 70 fotos de um mesmo momento e a gente não tem nenhuma xodó? E às vezes você tem uma foto da tua infância que vale muito, porque ela é única. Então é isso que eu falo para os fotógrafos também na questão de feed organizado,
E aí não dá para você pegar uma foto de um churrasco ou falar da sua planta, do livro, no meio ali de um feed que tem todo um contexto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso de feed harmônico e planejamento, porque acho que tem um limite também ali no perfeccionismo, né? É. Cara, várias coisas aí que esse é um papo que ele chega a ser polêmico, esse papo, quando a gente trabalha com Instagram. Mas a primeira coisa é o seguinte, esses trios de foto, ele também pode ser ruim para o algoritmo, porque eu tô vendo ali o feed, eu recebo uma foto, imagina que é um retrato meu, eu tô aqui com o bigode assim tal, daí o cara vem e fala, um cara de bigode e tal. Depois o mesmo fotógrafo posta um outro ensaio meu e eu tô com o bigode só do outro lado, a pessoa acha que é repetida a foto. Você entende que aquela foto faz parte também do ensaio, só que o cara que está vendo, para ele é só mais uma foto, e ela vai perdendo força no feed também, não só na sua grade, ela vai perdendo força publicamente. Então, você pode ser penalizado depois pelo Instagram se você vai tendo menos alcance e tal. Agora, o feed, do jeito que você fala harmônico, eu acho que existem algumas profissões que ele é mais necessário que outras, desde que ele não vire uma prisão, né? Exato. Porque quando você começa a fazer uma prisão, você fica muito mais dentro de uma galeria de arte, só que só tem uma coleção, só tem tipo uma tiragem, né? Só tem um pensamento, e na verdade você tem que produzir muito conteúdo. Então, um artista também ele tem várias fases, tem vários eventos, várias coisas que ele faz. Então, desde que aquilo não se torne a prisão para sempre do seu feed, para artista plástico, para fotógrafo, para alguns tipos de arquiteto e decorador, é interessante. Só que ao mesmo tempo eu gosto de quebras. Eu gosto de algumas quebras, não necessariamente quebra pessoal, porque de fato, quando você está falando de um profissional que trabalha com imagem, pode ser estranha a foto do churrascão assim, mas quando você pega tipo um perfil como o meu, eu falo de marketing e o meu conteúdo, ele é harmônico, ele não é organizado. Ele tem uma lógica, ele tem uma coisa, eu faço algumas quebras hoje em dia de foto pessoal, tipo, uma vez no mês, né? E ainda cuido da estética, etc. Então, eu concordo. Nesse caso de fotógrafo, quando ele quer falar com o cliente e não com outros fotógrafos, ele tem que ser mais, né? Você tem que se apaixonar pelo feed de alguma maneira. Eu acho que fotógrafo falando para fotógrafo, você tem um pouco mais de liberdade, né? Verdade, porque você vai ter os carrosséis, importa, a imagem importa. Eu posso pensar na estética, né? Não na harmonia só. Exatamente, exatamente. Mas é bem delicado, né? Porque é muito específico o fotógrafo. A maior parte das profissões não segue muito essa regra, não. Sim.